Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos assuntos mais complexos e urgentes do nosso tempo: migração e refúgio. No mundo com tantas crises acontecendo ao mesmo tempo, entender o que leva milhões de pessoas a deixarem tudo para trás não é só importante, é fundamental. Vamos juntos desvendar essa história. E só para a gente ter uma ideia do tamanho disso, nós estamos falando do maior deslocamento de pessoas desde a Segunda Guerra Mundial. Isso não é só um número numa planilha, sabe? É uma realidade que está redesenhando o mapa do mundo e que exige e muito a nossa atenção. Basicamente, o que a gente está vendo é uma era de movimento humano como nunca antes. Seja por causa de guerras, crises econômicas ou até mesmo desastres ambientais, milhões de pessoas estão numa busca muitas vezes desesperada por um lugar seguro para viver. Mas olha, para entender essa discussão toda, a gente precisa primeiro acertar os ponteiros e entender o que as palavras significam. A gente ouve muitos termos por aí, né? Mas eles acabam sendo usados de forma meio confusa, então vamos deixar bem claro o que é o quê. Primeiro, o migrante. De um jeito bem simples, é alguém que se muda para outro país. O ponto central aqui, a palavra-chave mesmo, é escolha. A pessoa se move para procurar um emprego melhor, para ficar perto da família, enfim, em busca de uma oportunidade. Agora, o refugiado. E aqui, a história muda completamente. Uma pessoa refugiada não escolhe ir embora. Ela é forçada a fugir. Forçada porque, se ficar, sua vida ou sua liberdade correm um risco real. É uma fuga de guerras, de perseguição, é uma questão de sobrevivência. E tem mais uma categoria importante, o deslocado interno. Pensa assim, é a mesma situação dramática de um refugiado. O mesmo perigo, a mesma perseguição. A única diferença, e é uma grande diferença, é que essa pessoa busca segurança ainda dentro do seu próprio país, sem cruzar uma fronteira internacional. E por último, uma situação que é, bem, de uma invisibilidade jurídica total, o apátrida. Imagina não ter uma nacionalidade. Nenhum país no mundo te reconhece como seu cidadão. Na prática, isso te deixa sem acesso a quase nada. Educação, saúde, trabalho legal. É como não existir para o Estado. Ok, então, para ficar bem claro, a grande diferença é essa. O movimento do migrante, em geral, é voluntário, é uma busca. Já o do refugiado é forçado, é uma fuga. E essa distinção não é só um detalhe, não. Ela é a base de todo o sistema de proteção que a gente vai ver agora. Beleza. Já que existe essa situação de fuga forçada, como é que o mundo lida com isso? Bom, existe todo um conjunto de leis internacionais pensado exatamente para proteger essas pessoas. Vamos ver como isso funciona na prática. A base de tudo isso foi construída lá atrás, logo depois da Segunda Guerra. Primeiro veio a Convenção de 1951, que foi o grande marco para definir, ok, quem é considerado refugiado. Anos depois, em 1967, um protocolo expandiu essa proteção para o mundo todo. Esses dois documentos juntos são tipo a Constituição dos Direitos dos Refugiados. E dentro dessas leis tem um princípio que é o coração de tudo. É o chamado non-refoulement. O nome é complicado, mas a ideia é bem simples. É o princípio da não devolução. Significa que um país não pode, de jeito nenhum, mandar uma pessoa de volta para um lugar onde a vida dela corre perigo. É a regra de ouro. É o que, no fim do dia, literalmente, salva vidas. Certo, mas quem fiscaliza se tudo isso está sendo cumprido? É aí que entra o ACNUR, a Agência da ONU para Refugiados. O trabalho deles é gigantesco: coordenar a ajuda humanitária, apoiar os países, garantir que as regras do jogo sejam seguidas. Só que, claro, na vida real, a coisa é bem mais complexa. E essa complexidade nos leva direto para um dos maiores dilemas desse assunto todo, que é essa queda de braço constante entre a soberania de um país, ou seja, o direito de controlar suas fronteiras, e a obrigação de proteger os direitos humanos. A grande pergunta que fica é essa: até onde vai o direito de um país de fechar as suas fronteiras? Qual é o limite? Onde é que o controle de quem entra e quem sai começa a atropelar o dever fundamental de proteger uma vida em risco? E essa tabela mostra bem essa tensão. De um lado, você tem os poderes do Estado: controlar fronteiras, decidir quem entra, garante a segurança, coisas que todo país faz. Do outro lado da balança, tem as obrigações internacionais: respeitar os direitos humanos, cumprir os tratados que assinou e, claro, não devolver ninguém ao perigo. Achar o equilíbrio aí é o grande X da questão. Ok, para isso não ficar só na teoria, vamos olhar para um caso bem prático e bem perto da gente: a crise de deslocamento da Venezuela e como o Brasil tem lidado com essa situação. Então, a partir de 2015,
A situação na Venezuela se tornou insustentável para muita gente. Uma crise política e econômica gigante forçou um dos maiores êxodos da história recente da América Latina, e o Brasil, por ser vizinho, virou um dos principais destinos. A resposta brasileira para essa chegada em massa foi a chamada Operação Acolhida. Ela funciona basicamente em 3 passos. Primeiro, organizar a chegada ali na fronteira. Segundo, oferecer abrigos de emergência. E o terceiro passo é a interiorização, um processo para levar as pessoas para outros estados, onde elas teriam, em tese, mais chances de recomeçar. Mas é claro que, mesmo com uma operação organizada, os problemas são gigantescos. As cidades da fronteira, especialmente em Roraima, ficam sobrecarregadas. Infelizmente, a gente vê episódios de xenofobia, e a verdade é que integrar tanta gente na sociedade, no mercado de trabalho, é um desafio enorme e muito demorado. Pois é, esse caso da Venezuela nos joga de volta para aquela questão central. Ele é um retrato em pequena escala do desafio que o mundo inteiro enfrenta agora. No final das contas, o grande desafio é esse. Como é que se equilibra a necessidade de segurança e o direito de um país ser soberano com o dever básico de ser humano? E essa pergunta fica ainda mais difícil de responder num mundo onde a gente vê cada vez mais discursos de ódio e uma tendência de fechar fronteiras. Então, a gente fica com essa pergunta no ar, ecoando em todo lugar. Como conciliar o poder do Estado com a proteção da dignidade humana? E a verdade é que não existe resposta fácil, não tem fórmula mágica. É um debate constante e necessário. E para terminar, fique essa reflexão. Proteger quem é forçado a fugir não é só uma questão de seguir uma lei ou um tratado. É, acima de tudo, uma obrigação moral. É algo que define que tipo de comunidade global nós somos e que tipo de mundo a gente quer construir. Um compromisso com a dignidade de milhões de pessoas em movimento. E aqui fica uma reflexão final. Essa proteção internacional é apenas um dever jurídico, algo escrito em tratados? Ou é, antes e acima de tudo, uma obrigação moral fundamental? Ou talvez essas duas coisas sejam, na verdade, inseparáveis? Finalizamos com essas questões para a sua vida. Obrigado por assistir. Que este conhecimento nos ajude a construir um mundo mais humano. Fique com os créditos e agradecimentos de nosso grupo.